Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento desta aula. Estamos na aula de número 2 e ela tem como objeto de conhecimento relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais, em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. Detalhamento desse objeto de conhecimento, a educação ambiental no cotidiano do cidadão. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai ao conteúdo da nossa aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre educação ambiental. E dentro desta aula, nós vamos buscar entender o que é a educação ambiental, em que contexto histórico a educação ambiental ela vai surgir e a importância dessa educação ambiental para a gente mudar, para a gente transformar a forma como nós, enquanto sociedade, nos relacionamos com a natureza. Nós vamos entender também quais foram os principais eventos, as principais conferências que possibilitaram esse debate em relação à questão relacionada à educação ambiental, tá? E como a educação ambiental, ela vai parar na sala de aula, ela vai parar no livro didático de vocês, ela vai parar nas atividades que a gente acaba desenvolvendo, como o Dia da Água, as feiras de meio ambiente, o Dia da Árvore, entre outras atividades que são propostas aqui na escola, na educação básica em especial. Tá certo? E a gente também vai procurar entender esses aspectos, porque vocês serão os sujeitos que irão levar esse conhecimento para além dos muros da escola. Então, vocês terão um papel importante dentro desse processo que envolve a educação ambiental. Porque tudo aquilo que vocês debatem aqui na escola, vocês têm a oportunidade de levar para o seio familiar de vocês, para os espaços religiosos que vocês frequentam e para a comunidade de uma forma geral. Então, vocês serão os reprodutores ali desse conhecimento, dessa ideia que abarca a educação ambiental. Por isso, a educação ambiental, ela se mostra de fundamental importância para que a gente mude essa relação que a gente tem predatória com a natureza e a gente consiga construir uma relação menos danosa com a natureza, certo? E neste primeiro momento, eu gostaria de destacar aqui com vocês a importância da educação ambiental. E a gente vai ver qual é a importância da educação ambiental para a vida da gente de uma forma geral. A importância da educação ambiental, ela reside na atuação consciente dos cidadãos, tá? Ela visa ali aumentar as práticas sustentáveis, que são aquelas práticas menos danosas para o meio ambiente de uma forma geral, tá certo? Reduzindo os danos ambientais e diminuindo também os problemas que nós, enquanto sociedade, vivenciamos, tá? A educação ambiental, ela promove a mudança de comportamentos, né, que são tidos como nocivos, tanto para o meio ambiente como para a sociedade. E é importante que a gente tenha essa consciência de que o que a gente faz, né, para o meio ambiente, para a natureza, ele acaba tendo ressonâncias na nossa vida em sociedade, na vida da gente enquanto pessoa, na vida da gente enquanto coletividade, certo? E eu gostaria de destacar para vocês nesse momento o contexto ali que viabilizou a questão do surgimento desse importante conceito, desse importante termo chamado de educação ambiental, certo? É um termo que surgiu, né, e ganhou força a partir de 1965 e durante a Conferência de Estocolmo, que aconteceu no ano de 1972 em Estocolmo, na Suécia, a educação ambiental ganhou uma importância ainda maior. Isso porque nesta conferência eles compreenderam que essa educação ambiental ela era e é de fundamental importância para mudar
a relação predatória que a gente tem com a natureza, de destruir, de acabar com os recursos que são de fundamental importância para a manutenção de todas as formas de vida no nosso planeta, certo? E aí, a partir da Conferência de Estocolmo, a gente tem a Carta de Belgrado, de 1975, que eu vou detalhar para vocês mais à frente o que é, e também a Conferência de Tbilisi, que foi a primeira conferência intergovernamental, direcionada para debater especificamente a educação ambiental, certo? E a gente vai conhecer agora um pouco mais sobre a chamada Carta de Belgrado. Acompanhem comigo. A Carta de Belgrado, ela é um documento, que fundamentou ali as bases, por assim dizer, da educação ambiental, adotada ali em 1975. Ela promove ali a conscientização ambiental e a integração dessa consciência ambiental à educação, tá certo? Em todos os seus níveis. É por isso que a gente traz esse debate sobre educação ambiental até vocês. É por isso que a educação ambiental está presente no livro didático de vocês, através de diversos conteúdos. Está presente também nas atividades desenvolvidas pela escola de vocês, certo? Ela foi resultado de um congresso internacional sobre educação ambiental, realizado em Belgrado, na antiga Iugoslávia. Hoje esse país não existe mais, pelo menos não com este nome, certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar sobre a Carta de Belgrado está na questão dela formar cidadãos que são ali mais conscientes com a proteção do meio ambiente. Então, ela traz essa importância de nós, enquanto indivíduos, sermos mais conscientes em relação às problemáticas ambientais. E foi a Carta de Belgrado também que influenciou políticas e práticas educacionais relacionadas à sustentabilidade de diversas partes do mundo. Então, é graças à Carta de Belgrado, que a gente tem ali a educação ambiental presente ali na escola, isso presente nos nossos debates, nas nossas aulas, por exemplo, certo? Outra conferência importante foi a Conferência de Tbilisi, que aconteceu em 1977, e foi um marco para a educação ambiental. Ela estabeleceu ali as diretrizes para integrar tanto a educação ambiental às políticas públicas e também ao currículo da escola, levar esse conteúdo sobre o meio ambiente, sobre a importância da gente preservar, conservar o meio ambiente, certo? Ela definiu também a educação ambiental como sendo ali um processo contínuo, ou seja, é algo que não para quando a gente acaba o ensino médio, quando a gente acaba a educação básica, é algo para a gente levar para a vida, tá certo? E ficar atento também às mudanças, às transformações vivenciadas pela sociedade que impactam o meio ambiente, para a gente também reformular, redesenhar as nossas práticas, certo? Ela contou ali com representantes de governos de diversos países, e organizações internacionais e também estudiosos da área ambiental e também da área educacional, certo? E influenciou na criação de programas, e políticas sobre educação ambiental no mundo todo. E muitos países, inclusive o Brasil, orientaram seus documentos a partir das diretrizes estabelecidas ali durante a conferência de Tbilisi, certo? Eu tenho agora um momento importante para vocês, que é quando eu vou fazer uma espécie de resumão do que foi a Conferência de Estocolmo e da importância da Carta de Belgrado no que diz respeito ao debate sobre a educação ambiental. Acompanhem comigo. Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância da Conferência de Estocolmo para o debate relacionado à educação ambiental. Começo essa fala dizendo para vocês o que foi esta Conferência de Estocolmo. A Conferência de Estocolmo foi a primeira conferência mundial voltada para debater as questões ambientais e ela também fez um balanço em relação aos impactos das ações humanas nos ecossistemas de uma forma geral. Ela aconteceu no ano de 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia, está aí o nome, Conferência de Estocolmo, reuniu aproximadamente 113 países e ela foi importante para fomentar o debate relacionado à questão ambiental e deixou um legado importante.
como, por exemplo, a criação do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que criou internacionalmente um arcabouço jurídico utilizado pelos países para criar as leis de proteção ambiental, por exemplo, certo? Ela foi importante também porque ela trouxe para debate a educação ambiental, que passou a ser entendida a partir desse momento como um elemento importante na mudança da relação homem-natureza e também um elemento importante para pôr fim a essa crise ambiental vivenciada pela nossa sociedade. Foi graças à Conferência de Estocolmo que a gente teve o primeiro seminário internacional voltado à educação ambiental, que aconteceu em Belgrado, e esse seminário produziu um importante documento, a Carta de Belgrado, tá? Essa Carta de Belgrado, ela orientou ali a educação ambiental em âmbito internacional e foi a partir dela também que foi ali proposto a criação de um programa internacional para se estudar e debater a educação ambiental. Muito bem, a gente viu ali a importância da Conferência de Estocolmo para ampliar esse debate referente à educação ambiental, né? E é a partir dela que a gente vai ter ali outros eventos, outras conferências, que inclusive a gente tem a Carta de Belgrado que surge a partir de um desses eventos, certo? Agora a gente vai dar continuidade e eu gostaria de tratar com vocês nesse momento sobre os objetivos dessa educação ambiental. Ela tem um objetivo, tá certo? E a gente vai entender a partir de agora quais são esses objetivos. Acompanhem comigo. Entre os objetivos propostos ali pela educação ambiental, a gente tem ali a compreensão de conceitos relacionados com o meio ambiente. Muitas das vezes os alunos não conseguem identificar, definir o que é sustentabilidade, o que é preservação, o que é conservação, e a gente vai fazer isso no decorrer desta aula, certo? A educação ambiental também busca formar, como eu já falei para vocês anteriormente, cidadãos mais conscientes, mais críticos, capazes de entender a importância do meio ambiente e capazes também de propor soluções para os problemas vivenciados pela nossa sociedade no que diz respeito às questões ambientais, tá certo? Fortalece também as práticas da gente, indivíduos, cidadãos, certo? Outro ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês diz respeito ao trabalho com a interrelação a inter-relação homem e natureza, certo? Esse é um dos objetivos também da educação ambiental, verificar como é essa relação e, a partir daí, pensar em propostas de relação homem-natureza que sejam menos danosas, por assim dizer. Desenvolver também um espírito cooperativo e comprometido com o futuro do planeta. Nós somos muito egoístas, né, turma? Eu já vi muitas pessoas falarem que as pessoas que vão vir, as próximas gerações, que se virem com esses problemas. Eles não são os nossos problemas, certo? E isso é uma questão muito delicada, porque os princípios que a gente tem são de amor ao próximo, né? Então a gente tem que pensar nas ações da gente e os impactos dessas ações na vida do próximo, por exemplo, né? Isso, inclusive, são princípios até religiosos mesmo, mas principalmente de cidadãos responsáveis ali com as sociedades, né? Com as gerações, que ainda estão por vir, certo? Outra coisa que eu gostaria de tratar com vocês nesse momento é a definição, é o conceito de meio ambiente. Eu vou mostrar esse conceito aqui, normalmente como ele é cobrado, e depois, tá? Eu explico melhor, de uma forma mais simples, o que é esse meio ambiente. Bem, a gente pode entender o meio ambiente como um conjunto de elementos, processos e dinâmicas biológicas, físicas e químicas que criam condições para manter a vida no planeta Terra, compreendendo também, é claro, o homem que está nesse meio ambiente, bem como as dinâmicas sociais, culturais e também econômicas, certo? Então, isso basicamente é o que a gente define como meio ambiente. Mas se vocês tivessem ali que definir ambiente de uma forma bem mais simples, eu sempre costumo dizer, o meio ambiente é a casa da gente, tá certo? Só que com um diferencial. Essa casa, ela é compartilhada com outras sociedades, tá certo? Com outras espécies de vida também. E a gente precisa cuidar e respeitar, obviamente, o espaço, esse espaço que é o meio ambiente, que é a nossa casa e que não é somente a nossa casa. Então, se eu tivesse que definir meio ambiente, eu definiria como uma casa, a casa da gente, que é compartilhada com outras formas de vida existentes no nosso planeta, certo? Aqui está o conceito para vocês bonitinho, eu já detalhei para vocês sobre esse conceito que define ali a questão do que é
o meio ambiente, e a gente vai tratar agora de um outro termo que é a sustentabilidade ambiental. Vamos entender o que é essa sustentabilidade ambiental, bem como a sua importância. Acompanhe comigo. Bem, a gente pode definir sustentabilidade ambiental como sendo o uso dos recursos naturais de forma responsável, de forma racional, de forma sustentável, tá certo? Para garantir que esses recursos naturais, que são de fundamental importância para a nossa existência, eles continuem existindo, para serem aproveitados ali pelas próximas gerações. É usar, turma, sempre pensando no próximo, sempre pensando naqueles que estão por vir, certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é algumas ações, tanto individuais quanto coletivas, que podem contribuir para que a gente tenha ali uma sustentabilidade ambiental. Então, temos algumas ações que individualmente ou coletivamente a gente pode fazer para ajudar nessa questão da sustentabilidade ambiental. Primeiro, turma, eu sei que já é muito batido falar na questão do uso racional da água, mas é importante a gente reforçar, tá certo? A água, ao contrário do que todo mundo pensa, ela pode faltar, certo? Temos muita água no nosso planeta, mas pouca água é potável, tá certo? Pouca água a gente pode consumir. E basta ter uma escassez, uma seca mais extensa na Amazônia, que a gente começa a sentir os impactos do abastecimento, por exemplo. Então, mesmo numa região como a Amazônia, que é rica, graças a Deus, nesse recurso, né, hídrico, que é de fundamental importância para a gente, pode faltar, tá certo? Além disso, nós estamos contaminando essa água, né? Então, pode ser que em algum momento, se a gente não usar esse recurso de uma forma racional, ele pode faltar sim para a gente, certo? E sem água, nenhuma forma de vida é capaz de sobreviver. Não jogar lixo no chão ou diretamente na natureza, né? Tentar dar um fim adequado para o lixo, também é uma pauta que a gente vem conversando, a gente vem dialogando com vocês e que é importante que vocês tomem essa consciência de colocar o lixo onde ele deve ser posto realmente, certo? Outro ponto importante é criar hábitos de separar e reciclar o lixo da gente. Nós costumamos só se livrar do nosso lixo sem pensar em dar um fim menos danoso, por exemplo, para o meio ambiente, certo? Evitar consumir produtos e embalagens plásticas, como sacolas e outros, tá? O plástico, ele trouxe uma praticidade para a nossa vida e mudou, transformou, né, a vida da gente num ponto positivo por conta da praticidade, mas também trouxe diversos problemas como a poluição do meio ambiente. Na década de 90, início da década de 90, vocês obviamente não vão lembrar, mas as pessoas mais antigas, seus pais, por exemplo, devem lembrar. A gente não tinha embalagens plásticas, não pelo menos nas cidades do interior da Amazônia. Então, por exemplo, a manteiga, você queria comprar manteiga. A gente comprava manteiga a retalho, como a gente costuma dizer no interior, né? Então, o vendedor, o dono do comércio, ele comprava uma lata de 20 quilos de manteiga e, obviamente, a gente não compra 20 quilos de manteiga, né? Então, a gente ia no mercadinho e pedia, assim, R$ 5 de manteiga. Essa manteiga não vinha em nenhuma sacola plástica, ela vinha envolvida numa espécie de papel que chamam de papel 40 quilos, né? E a gente levava para casa, a gente já não tinha a presença do plástico ali, né? Outra coisa que eu lembro também do início da década de 90 é que não tinha garrafa PET. A gente comprava refrigerante em garrafa de vidro mesmo, certo? Foi, eu acho que em 90, 91, 92 que começou a se popularizar o uso das garrafas PET. Foi muito bom, né? Porque a gente consegue comprar diversos produtos embalados individualmente, de formas diferentes, mas para o meio ambiente isso foi extremamente danoso, porque esse plástico vai parar no meio ambiente e demora aí, a depender da sua qualidade, alguns séculos e até milênios para se decompor. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é a questão de usar o transporte público. Nas cidades pequenas, no interior do estado do Amazonas, por exemplo, a gente não tem transporte público. Mas em centros urbanos maiores, como Manaus, a gente tem.
mas não tem qualidade também, não é isso? Então, a gente não tem segurança para usar transporte público, não tem pontualidade, o transporte público é muito lotado e a gente precisa exigir do poder público transporte público de qualidade para que a gente possa deixar os automóveis particulares em casa e usar mais esse transporte e contribuir com a redução da emissão de gases poluentes para a atmosfera, certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês é repensar hábitos de consumo, né? Nós vivemos, em uma sociedade consumista. E esse consumo, ele é estimulado na gente, tá bom? Nós somos bombardeados a todo momento com propagandas, e isso estimula a gente a consumir. Mas a gente esquece que as mercadorias que nós consumimos são recursos naturais do nosso planeta. E quando a gente descarta esse material, ele acaba se transformando em lixo. Então, a gente tem dois problemas ali. Usar muitos recursos naturais do planeta, que quase todos são finitos, eles podem acabar, tá certo? E produzir muito lixo a partir daí. Tudo bem? Queria também esclarecer com vocês aqui a diferença entre preservação ambiental e conservação ambiental, que é um ponto que normalmente vocês tendem a confundir. Então, para não ter mais dúvidas, a gente vai diferenciar de uma forma bem simples o que é a preservação ambiental e o que é a conservação ambiental. Bem, a preservação ambiental, ela é a proteção do meio ambiente sem a interferência humana, sem a presença do homem, tá certo? Então, na preservação ambiental, a gente não vai ter nenhum tipo de ação antrópica, o homem não vai agir naquele espaço, e os recursos serão ali preservados, tá certo? Já na conservação ambiental, é diferente. O homem pode ir lá, pode usar esses recursos naturais dentro da conservação ambiental, tá? Mas esse uso, ele é racional, ele é com responsabilidade, pensando na degradação do meio ambiente, pensando também em deixar esse recurso para as próximas gerações, não acabar de uma vez só, certo? Bem, feito essa diferença, eu gostaria de destacar com vocês também, nesse momento, algumas ações que acabam sendo um entrave, tá? Para o desenvolvimento da preservação e também da conservação ambiental. Acompanhem comigo. Desperdício de recursos naturais, de uma forma geral. A gente desperdiça muito recurso natural. E esses recursos, eles podem acabar, conforme eu já falei para vocês. Poluição de todas as formas, né? Poluição atmosférica, poluição dos solos, poluição das águas. Isso é um problema e dificulta bastante tanto a preservação quanto a conservação do meio ambiente. O consumo de produtos de origem animal. A agricultura e a pecuária, elas são de fundamental importância para a nossa sobrevivência, tá? Mas são atividades que degradam muito o meio ambiente. A gente acha que é só indústria na cidade, né? Mas não. Agricultura e pecuária também comprometem bastante o meio ambiente. A exploração descontrolada dos recursos naturais. Usar os recursos naturais sem pensar no próximo, sem pensar nas próximas gerações, também é um entrave para a preservação e conservação ambiental. E o crescimento populacional desenfreado. A população mundial cresceu muito, em especial nos últimos 2 séculos, tá? E quanto mais pessoas a gente tem no planeta, mais a gente precisa consumir recursos naturais, mais a gente produz lixo também. E isso tudo, obviamente, compromete o desenvolvimento tanto de preservação como de conservação ambiental. Visando ali reduzir, concretizar na realidade esses elementos da preservação e da conservação ambiental, a gente tem ali alguns programas que são importantes, tá certo? E que nós vamos conhecer agora o que são e quais são também esses programas que visam ali o reaproveitamento, e a coleta de resíduos. Acompanhe comigo. Esses programas de reaproveitamento e reciclagem, eles são estratégias que buscam ali reduzir os impactos ambientais, transformando os resíduos em novos produtos. Então, aquilo que seria lixo, a gente vai utilizar como um novo produto, promovendo ali a reutilização de materiais. E ele também, nesses programas, eles envolvem ali as ações como a coleta seletiva e o reaproveitamento de recursos e reciclagem de materiais como plástico,
papel, vidro e também metais. Esses aqui são os mais reciclados, por exemplo, aqui no Brasil, certo? Queria também destacar para vocês que esses programas, eles contribuem para a preservação dos recursos naturais, porque a gente deixa de usar mais recursos da natureza e passa a reutilizar esse material. E reduz também o quantitativo de lixo que a gente envia. Quem dera fosse só para os aterros sanitários, tá? A maior parte do lixo vai parar nos lixões a céu aberto sem nenhum tipo de tratamento, certo? Bem, eu gostaria de destacar aqui com vocês quais são os principais programas, né, que visam ali, que tem como propósito a reciclagem, por exemplo, tá certo? Bem, vamos lá verificar quais são esses principais programas de reaproveitamento e reciclagem. A coleta seletiva é um ponto importante e muitos de vocês provavelmente já se depararam com a coleta seletiva no âmbito escolar ou em repartição pública. O programa Lixo Zero, a reciclagem de eletrônicos, a reciclagem de plástico, compostagem de resíduos orgânicos, reaproveitamento criativo, programas de reciclagem de pneu e os selos e certificados ambientais. Eu vou pontuar aqui com vocês 2 desses principais programas, que é a coleta seletiva e a reciclagem de eletrônicos, que são importantes, em especial nesse contexto que a gente está vivendo nesse momento. Acompanhe comigo. Começo com a coleta seletiva e a gente pode dizer que a coleta seletiva ela é um mecanismo de escolha dos resíduos, os quais são classificados de acordo com sua origem e depositado em contentores indicados por cores. Então, por exemplo, no contentor vermelho eu coloco metal, no amarelo eu coloco plástico, no azul eu coloco papel, no verde eu coloco vidro, tá? Esse sistema de cores, ele foi criado ali pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá certo? E ele tem aqui uma cor para cada tipo de material de acordo com a sua origem, tá certo? E é o que a gente vai ver neste momento. Acompanhem comigo. Olha só. Nós temos aqui um esqueminha para vocês que mostra, tá, o contentor, a cor do contentor e o que vai a partir de cada uma dessas cores, né? O que a gente coloca dentro desse contentor com base nas cores, certo? No contentor azul, a gente vai colocar papéis, papelões. No contentor verde, a gente vai colocar vidros. No vermelho, o plástico. No amarelo, metais. E no marrom, resíduos orgânicos, restos de alimento, por exemplo, tá? Esses 5 primeiros, eles são os mais presentes dentro da nossa sociedade, né? É comum a gente encontrar os contentores dessa cor em repartições públicas, nas escolas, às vezes, em ambientes que são compartilhados, espaços públicos de uma forma geral. E é importante que vocês tenham isso em mente, né? Às vezes a gente fica confuso, né? O que eu coloco em cada cor aqui, né? Nesse contentor de cor azul, por exemplo. Se não tiver escrito papel, a gente já fica um pouco perdido. Mas nós temos outras cores também que são destinadas a outros tipos de produtos, que não são tão comuns no nosso cotidiano, como, por exemplo, o preto, onde a gente coloca resto de madeira, o cinza, onde a gente coloca material que não dá para reciclar de nenhuma forma, tá? O branco, onde a gente coloca o lixo hospitalar, que precisa de um fim bem específico, tá? O laranja, onde a gente coloca os resíduos mais perigosos, e o roxo, onde a gente vai colocar os resíduos radioativos, bem mais perigosos, tanto para nós como para o meio ambiente, certo? Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui com vocês é a questão do lixo eletrônico, que é uma constante nessa sociedade que se organiza a partir da informática, a partir da telefonia, a partir da internet. E nesse neste momento, aliás, eu gostaria que vocês compreendessem o que é esse lixo eletrônico, né? Como a gente pode definir o lixo eletrônico. Tenho aqui a definição para vocês, acompanhem comigo. Então, olha só, a gente pode dizer que o lixo eletrônico ou resíduos de equipamentos eletrônicos nada mais é que tudo que é descartado a partir de aparelhos elétricos, eletrônicos, ligados à telefonia e também ligado à internet, tá certo? E como se dá, professor, esse processo de reciclagem desse material eletrônico, né, desse lixo eletrônico? Acompanhe comigo.
Bem, a reciclagem do lixo eletrônico se dá da seguinte forma. Primeiro, a gente tem os pontos de coleta de lixo eletrônico, certo? Eles estão ali disponíveis em cidades maiores, tá? Infelizmente, as cidades menores, elas não contam quase com ponto de coleta de lixo eletrônico. A gente acaba descartando juntamente com o lixo doméstico. E isso é um problema, tá? E nas cidades maiores, esses pontos de coleta, eles podem ser encontrados em mercados, shopping e também em centros comerciais. Em seguida, esses resíduos eletrônicos eles são enviados para empresas especializadas, né, nesse processo de reciclagem. E isso é feito seguindo ali basicamente 4 etapas que eu quero destacar aqui com vocês, certo? A primeira etapa está relacionada ali basicamente à triagem, tá? E na triagem a gente vai fazer ali a separação, nós vamos separar ali esse lixo de acordo com as categorias, né? O que é lixo eletrodoméstico, o que é eletroeletrônico, o que é produto de informática, oriundo da informática, por exemplo, tá? E o que é também o lixo de telefonia, por assim dizer, né? Os aparelhos de telefone, por exemplo. Depois, esses aparelhos eles são desmontados e aí esse material que é desmontado também é separado. O que é plástico vai para um lado, o que é vidro vai para o outro, o que é placa de metal vai para o outro, enfim, tudo é separado. Depois, tudo isso é triturado. Depois que esse material é triturado, as empresas interessadas, elas vão comprar esse material triturado e utilizarão esse material para produzir novas mercadorias sem precisar degradar o meio ambiente, sem precisar explorar mais recursos naturais. Bem, com isso, a gente finaliza o conteúdo desta aula.